Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa quinta-feira, 23 de maio. A classificação do Glorioso para as oitavas de final da Copa do Brasil garantiu à SAF Alvinegra mais alguns milhões de reais em prêmios. Se a gente somar com as oitavas de final da Copa Libertadores, onde a gente também já está garantido, são quase 40 milhões de reais em premiações. Uma receita muito importante e que aponta naquela direção de evolução. O time do Arthur Jorge vai ganhando cada vez mais consistência, vai sendo cada vez mais competitivo. E a gente pode sim sonhar em lá no fim da temporada chegar numa grande decisão, talvez até em duas. Sonhar não custa nada, afinal de contas, mas você precisa trabalhar muito para poder realizar os seus sonhos. E isso, certamente, Arthur Jorge, sua comissão técnica e seus comandados estão fazendo. É perceptível, é visível para todo mundo que o Botafogo está em franca evolução. Eu quero comentar sobre isso, quero destacar também jogadores que performaram muito bem nesse confronto contra o Vitória. Quero falar aqui também de elementos coletivos da equipe e destacar a situação de Oscar Romero e Diego Hernandes. A situação está mais complicada do que a gente poderia imaginar, tá? Vamos trocar uma ideia sobre tudo isso, só que antes de mais nada, eu te peço por gentileza para deixar o seu like, isso é super importante. Mais e mais botafoguenses passam a conhecer o nosso canal graças ao seu like, porque o YouTube entende que é um conteúdo interessante e relevante para outros torcedores botafoguenses também. Além disso, inscreva-se aqui no canal, nós estamos buscando os 47 mil inscritos até domingo. E com a sua ajuda chegaremos lá com toda certeza, estamos caminhando e nos aproximando cada vez mais dessa marca para bater mais uma meta aqui com a ajuda de vocês. Se você quiser fortalecer o nosso trabalho, para além do seu like e da sua inscrição, aqui abaixo do vídeo você tem o botão Valeu. Você dá um confere ali, vê se você quer contribuir com o canal e se assim for, fica aqui já registrado o meu muitíssimo obrigado. Sempre lembrando a programação do dia, tem esse Radar Alvinegro, tem o Fala Fogão Shorts, a partir de 1h05 da tarde, tradicional live da hora do almoço, depois por volta das 18h, 18h30, Radar Alvinegro, segunda edição, e às 10h05 da noite, mais uma resenha aqui no canal, eu e Ricardo Azambuja trocando aquela ideia com a galera do chat. Vocês, claro, são nossos convidados. Dito isso, vamos em frente. Eu quero começar trazendo aqui declarações de Arthur Jorge. O Arthur Jorge e a implementação de uma mentalidade vencedora, que é um ponto fundamental, todo mundo sabe disso. Deixa eu trazer aqui a declaração do nosso treinador. Abre aspas. Temos uma mentalidade ganhadora. Nós tínhamos que, mesmo com uma vantagem de um gol, que a atitude e a mentalidade de todos seria de buscar a vitória aqui hoje e não ficar à espera daquilo que o jogo poderia dar. A prova foi a vantagem de 2-0. Sofremos um pouco no fim, mas a missão foi cumprida. Foi um jogo muito competente da equipe e todos os jogadores para seguir à frente. Nós vínhamos com a intenção de poder vencer o jogo. Não tivemos o começo que queríamos. Fomos muito pressionados. Tivemos dificuldades em acertar as nossas marcações no campo defensivo nos primeiros 15, 20 minutos. A partir do momento que conseguimos estabilizar, tivemos mais controle do jogo e momentos com bola. Conseguimos finalizar 2 vezes para aumentar nossa vantagem. Depois, foi uma tentativa de tentar suportar o que seria uma tentativa natural do adversário. Muito feliz pela classificação. Nós queremos continuar a ter essa ambição e a determinação de continuar ganhando. Isso é uma coisa que eu sempre vou enaltecer no Arthur Jorge. Ele fica feliz pelo resultado obtido, não tem como ser diferente. É mais uma classificação conquistada, diga-se, fora de casa, capacidade de decidir longe dos seus domínios, isso precisa ser enaltecido, mas o Arthur Jorge está sempre de olho no próximo desafio, na evolução da equipe, na sequência do trabalho. Ele não senta em cima do resultado. Classifiquei, que bom. Missão cumprida? Pontualmente sim. Mas nós temos um caminho a percorrer, porque nós queremos muito mais. Torcida, comissão técnica e jogadores. Nós queremos as taças. Esse tem que ser o alvo. Vencer jogos isolados é muito bacana. Todo mundo ficou feliz com a vitória diante da equipe rubro-negra. Mas o que a gente quer tá lá no fim da temporada. E para chegar lá bem, o trabalho tem que seguir sempre muito forte, muito intenso. E é isso que Arthur Jorge e sua comissão técnica estão buscando fazer. A gente consegue perceber, naturalmente, olhando assim os confrontos do Botafogo, que existe evolução. O Arthur Jorge ele fez uma leitura corretíssima desse confronto contra o Vitória. Os primeiros 20 minutos não foram bons. O Botafogo entrou a 50 km por hora, enquanto a equipe baiana entrou a 200.
Existia um descompasso ali da intensidade que eles estavam colocando nas ações e o Botafogo dando essa resposta. No momento que o Botafogo entendeu, sou a melhor equipe do confronto, deixa eu me aprumar aqui, porque eu vou tomar as rédeas dessa partida. Foi o que aconteceu. E o Vitória parou de chegar. O Botafogo começou a subir as suas linhas, começou a dificultar o jogo da equipe adversária, que tem dificuldades técnicas. Claramente é uma equipe, no Campeonato Brasileiro, por exemplo, para disputar contra o rebaixamento. O campeonato do Vitória é esse. Enquanto o campeonato do Botafogo vai ser disputar lá em cima. Brigar pelas primeiras colocações, brigar pelo título. E olha só que interessante. Oitavas de final da Copa do Brasil, oitavas de final da Copa Libertadores. As oitavas da Copa do Brasil, elas vão acontecer 31 de julho, 7 de agosto. As oitavas da Copa Libertadores, 14 de agosto, 21 de agosto. Isso significa dizer que os reforços da segunda janela já estarão disponíveis. A partir do dia 10 de julho, nós poderemos contar com o Igor Jesus, com o Alan, com o próprio retorno do Carlos Alberto, Segovinha, Gustavo Sauer. Se o Arthur Jorge entender que todos são úteis, né, ele vai avaliar e ele vai chegar à conclusão dele. E ainda podemos ter outras contratações, de repente mais um zagueiro, de repente um ponta pela esquerda, um cara que realmente possa chegar para encorpar ainda mais o elenco, mais do que Carlos Alberto, Sauer, Segovinha. Vamos ver como é que vai desenrolar essa história. Mas o Botafogo pode chegar nessas etapas muito mais fortalecido. E isso é espetacular, cara. Imaginar que o Botafogo realmente pode ter um salto de qualidade. A gente já tem um elenco bom. Mas imaginando que isso pode evoluir ainda mais, e junto do trabalho do Arthur Jorge, potencializar o coletivo, as individualidades, o Botafogo pode chegar com carne de pescoço. Carne de pescoço. Vai ser muito difícil vencer o Botafogo se a progressão que a gente está imaginando acontecer. Por parte do trabalho do Arthur Jorge, eu tenho convicção de que a gente vai caminhar nessa direção. E aí é uma questão do Textor, na segunda janela, dar aquele impulso final, sabe? Aquele empurrãozinho final para o Botafogo poder ir para o segundo semestre muito forte. Muito forte mesmo. Sobre o jogo de ontem, vale comentar aqui alguns atletas que se destacaram demais. Começando pelo Bastos. A partida do Bastos, tu dá um terno pro Bastos e coloca ele em campo. Porque a partida do Bastos foi magnífica. Mesmo que ele tenha estado envolvido no lance do gol do Vitória. O Hugo erra o bote e depois tem uma sucessão de erros. Não só do Hugo ali, mas teve o Bastos, teve o Gregory, enfim. Teve uma rapaziada ali que não conseguiu cortar aquela bola. Foram 3 lances assim. A gente acabou sofrendo um gol bobo pra caramba. Que não pode acontecer, vamos combinar. Mas isso não apaga a partidaça que o Bastos fez. Ele realizou 14 ações defensivas. O Marlon, 10. O terceiro colocado nesse ranking, 5. Você tem noção disso? O Bastos realizou 14 ações defensivas. Ele só perdeu um duelo no chão, em 7 que disputou. Ele conseguiu realizar 7 cortes e teve 5 desarmes. Ele realmente está vivendo um momento assim esplendoroso, jogando na zaga pela esquerda, é o dono da posição. Não tem nem conversa. É o dono da posição. Outro que vale muito destaque é o John. Tá evoluindo, tá ganhando ritmo, fez intervenções importantíssimas ontem. No primeiro tempo, algumas defesas naquele período ali dos 20 minutos. Na segunda etapa, aquele cabeceio, que ele vai lá no cantinho para fazer a defesa. Uma intervenção fundamental ali, que poderia complicar o jogo, claro. Então o John merece muito destaque. Essa evolução gradativa é natural, porque ele estava muito tempo sem jogar. E o goleiro, eu entendo, é o atleta que mais sente a falta de ritmo, porque tempo de bola para o goleiro é absolutamente fundamental. A maneira como você lê uma jogada, aquilo que você precisa fazer. E o John está crescendo, o John está evoluindo, isso é muito bom, isso é muito importante, porque ter um goleiro que te passa segurança é essencial para a sequência da temporada, essa é a grande realidade. O Damian Soares, mais uma vez, mais uma vez. Damian Soares faz aquele jogo dele ali muito regular, muito consistente e consegue, através da sua experiência em dados momentos, esfriar o jogo, acalmar a situação. Isso é sempre muito válido. Tá? O Vitória fez o 2-1, o Damian esfriou a partida, o John esfriou a partida. É você saber jogar jogo de Copa, é você ganhar casca.
E o Botafogo tá ganhando essa casca. Isso é importantíssimo da gente bater nessa tecla. Importantíssimo. O Lucas Alter fez mais uma partida consistente. Passa despercebido. Ele não se destaca tanto quanto o Bastos. Mas ele tá fazendo aquela partida ali que a gente não tá precisando falar nada. Não tá precisando nem falar que o Lucas Alter tá jogando pra cacete, mas também não fala que ele tá falhando. Ao lado do Bastos, o Lucas Alter cresceu muito. A gente tem que ser justo. Por mais que você possa não gostar do trabalho do Lucas Alter, ou não gostar da técnica do jogador, mas ele ao lado do Bastos cresceu muito, porque o sistema defensivo cresceu. Quando a gente faz a crítica, mas quando tem que elogiar, o elogio precisa e deve acontecer. A lateral esquerda, o Cuiabano, jogou demais, cara. No começo da partida, ele teve alguma dificuldade na marcação, como todo o time, porque o time entrou a 50 km por hora. Mas ao longo do confronto, o Cuiabano, além de ter dado assistência para o Luiz Henrique, ele ainda dá o lançamento que gera o contra-ataque para o gol do Júnior. Uma bola recuperada ali ao lado da nossa grande área. Ele lança e encontra o Savarino e o Júnior numa situação de 2 contra 2. Na minha opinião, vai ganhar cada vez mais espaço no time do Botafogo. O Hugo, que entrou, falhou na defesa. O Cuiabano tinha sido substituído porque estava amarelado. E lá na sequência da entrada do Hugo, ele já toma amarelo. Então, defensivamente, a gente sabe que o Hugo tem as suas questões. E se o Cuiabano evoluir cada vez mais e fisicamente estiver inteiro, a tendência é ele assumir a titularidade. Não que os outros não possam e devam jogar, que a temporada é longa. A temporada é longa, o Marçal vai voltar, ele vai ter chance e tal. E é bom que tenha essa competição na lateral esquerda sim, tá? Muito positivo de verdade. Na lateral direita, o Damian tá meio soberano nesse momento. Primeiro porque o Matheus Ponte ainda tá cru e o Rafael ainda tá machucado. A gente não sabe se dá pra contar. A verdade é que, fisicamente falando, o Rafael e o Marçal, eles estão no nível abaixo. De repente o Marçal consegue aí fazer um jogo ou outro, mas e o Rafael como é que vai voltar? Então na lateral direita, eu olho que a gente tem uma certa situação ali. Porque o Damian hoje ele é soberano, e nada contra o Damian, totalmente ao contrário. Muito a favor do uruguaio, que realmente está indo bem. Mas quando você olha para o substituto, quando o Damian não puder jogar, como é que fica a situação? Isso a gente tem que observar e observar com atenção. No meio de campo, cara, o Marlon Freitas. Irmão, o que foi o Marlon Freitas nessa partida contra o Vitória? Jogou demais. Jogou demais. O Marlon Freitas, ele assumiu as rédeas do meio de campo do Botafogo. A liderança do time. Vibrando, tirando a bola, olhando para a torcida adversária e vibrando. Isso é muito maneiro, cara. É uma transformação absurda que a gente tá vendo. Porque no ano passado, a gente não via esse Marlon Freitas vibrante. Ele jogava a partida dele, jogava bem no primeiro turno, mas não tinha essa coisa do tirar uma bola e vibrar. Isso é muito legal, cara. Realmente assumiu o papel de liderança. Muito bom de verdade. O Júnior Santos sempre se destacando. Eu só faço a observação do preciosismo que ele teve para ampliar o placar. A galera até falou, tava impedido. Jogo de Copa, ainda mais com o VAR. O jogador não sabe se ele tá ou não impedido. Vai lá, faz o gol. O Júnior Santos é destro, ambidestro, né? Vamos colocar. Ele tem capacidade para bater de direita, mas ele sempre traz para a esquerda. E aquela bola ali que ele tenta um drible a mais, que ele perde o lance, ele tinha totais condições de perna direita fazer o gol. Então não pode ter preciosismo em jogo de Copa. O Luiz Henrique teve um certo preciosismo no primeiro tempo, quando perde aquele gol, num corta-luz maravilhoso do Tietê. Ele bateu por cima. O Luiz Henrique tem capacidade de fazer aquele gol. O Luiz Henrique tem capacidade de fazer muito mais. A rotação do Luiz Henrique está abaixo. Ele fez o gol, pontualmente importantíssimo, mas está abaixo, ele pode mais. E eu sempre vou falar isso aqui, a gente tem que cobrar mais de quem pode mais. O Luiz Henrique tem capacidade, tem talento para entregar muito mais do que ele vem entregando. E eu espero que ele faça uma reflexão, porque tá todo mundo torcendo pro Luiz Henrique. Todo mundo quer ver o Luiz Henrique ser o melhor ponta do futebol brasileiro, porque capacidade para isso ele tem. Então eu entendo que ele tem que refletir sobre algumas questões, sobre alguns comportamentos dentro de campo. O Savarino começou meio apagado, mas depois o Arthur Jorge realocou ele ali dentro do sistema, e aí ele passou a ter muito mais importância dentro da equipe. E é um jogador, cara, que às vezes está lá silencioso, não está fazendo muita coisa, mas daqui a pouco descola um passe como esse para o Júnior Santos. Savarino é muito talentoso, cara. E como é bom você saber que o Botafogo tem talento. Como é bom. Um outro atleta que tem talento também é o Oscar Romero. Mas nesse caso, a situação tá complicada, Fogão.
Arthur Jorge falou sobre isso depois da partida de ontem. E a declaração do treinador mostra que o caso é mais sério do que a gente está imaginando, tá? Abre aspas. Esse é um assunto que está entregue à direção. É mais uma decisão, honestamente, deles. É aguardar. Eu, como técnico, naturalmente, quero ter todos disponíveis, mas respeito. Também participei da decisão. Vamos aguardar os desenvolvimentos mais próximos, ou seja, o desenrolar dos próximos capítulos. Eu entendo o seguinte. Se não tem nada mais grave do que a gente já ficou sabendo, para a partida contra o Júnior Barranquilla, na próxima semana, eu entendo que os atletas precisam ser reintegrados. Ele e o Diego Hernandes. Porque se ficar mais um jogo fora, a galera vai começar a conjecturar certas coisas muito piores do que você levar mulher para dentro do hotel. Muito piores. Porque vai ficar esquisito. Vai ficar esquisito. Então, vamos aguardar o desenrolar dessa história. Eu espero de verdade que para a partida contra o Júnior Barranquilla eles possam estar reintegrados, porque isso significa que, olha, beleza, punição foi feita, o exemplo foi dado, tá muito claro para todo mundo, agora vamos em frente. Capítulo superado. Será que vai acontecer dessa forma? Torço para que sim. Apoio a decisão do Arthur em relação à punição disciplinar, porque se existe uma cartilha de conduta, ela tem que ser respeitada, mas se começar a prolongar demais, vai dar margem para múltiplas interpretações e suposições e isso e aquilo. E se não tem nada mais grave do que aconteceu, é bom reintegrar. Eu, pelo menos, vejo agora dessa forma, porque vai ser positivo para o elenco do Botafogo. Mas vamos aguardar. Fogão, quais são as suas projeções? Está animado com o Botafogo? Como não estar, né? Deixe seu comentário aqui embaixo, quero saber sua opinião. E lembre-se, daqui a pouquinho eu estou de volta com o Fala Fogão Shorts. E a partir de 1h05 da tarde, tradicional live da hora do almoço. Fechou? Um grande abraço e até daqui a pouco.